Abra sua Bíblia no Salmo 1. Diga assim: Deus tem uma palavra para mim essa noite. Diga: Deus tem uma palavra para mim essa noite. Amém. Cria essa expectativa, meu amado. Salmo 1. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 1. Todos acharam? Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não murcharão e nem cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Diga assim: tudo quanto fizer prosperará, será bem sucedido. Amados, nós estamos diante do primeiro salmo. Nós acabamos de ler o primeiro salmo. É interessante como as pessoas têm confundido a prosperidade com dinheiro. As pessoas até dizem assim: mas dinheiro traz felicidade? Bom, eu não sei se o dinheiro traz felicidade, mas que a miséria deixa um monte de gente com raiva, deixa. Porque já pensou você querer pagar um colégio bom para o seu filho e não pode? Você quer comprar uma roupa boa, você está querendo comprar um sapato novo e você tem que andar com o sapato furado. E não vem me dizer que você vai andar pela rua sorrindo, dando glória a Deus porque o seu sapato está furado, comendo o casco do teu pé no asfalto quente, e você vai dizer: Deus é bom. Só se você for um anjo. Eu vou pedir para você orar por mim. Amém? Eu vou pedir, só se você for um anjo. E dinheiro pode não trazer felicidade, mas resolve um monte de problema. Mas prosperidade não é ter muito dinheiro, porque a palavra do Senhor diz que José era próspero, mas era escravo de Potifar. A prosperidade é quando Deus é glorificado por intermédio da sua vida, porque tudo que você coloca a mão dá certo. Então as pessoas veem a presença de Deus na sua vida, elas veem Deus em você, e quando elas veem Deus em você, é impossível uma pessoa ter Deus e não ser bem sucedido. Até nas perseguições, o apóstolo Paulo, quando glorificava, mas ele glorificava nas perseguições, mas nós temos que entender que em tudo que ele colocava a mão, ele prosperava. Como assim, pastor? Por onde Paulo passou, uma igreja ficou, e a igreja crescia. Por onde Paulo passou, Paulo deixou uma igreja grande e consolidada. E às vezes ele fugia de lá porque era perseguido, e fugia para outra cidade. Em outra cidade nascia-se outra igreja. É preciso entender isso. Prosperidade é quando vem da raiz hebraica shalu, que é ser bem sucedido. Por onde você for, você encontra uma boa pousada, você tem amigos, você tem tudo aquilo que você precisa, ainda que você não venha ter condições de pagar aquilo, mas aquelas coisas começam a chegar até você. Bom, e a palavra do Senhor diz aqui no primeiro salmo já, dizendo o seguinte: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando ele diz feliz aqui, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, eu já aprendo uma coisa: que para eu ser próspero, que é isso que a Bíblia está dizendo aqui, para eu ser bem sucedido, eu tenho que entender e dar ouvidos e dar importância e seguir conselho daqueles que podem me fazer bem. Como assim, pastor? Conselho é diferente de opinião. Opinião qualquer um dá, conselho só dá quem te ama ou quem tem experiência naquilo que está falando. Se a pessoa é ímpia e você tem intimidade com ela a ponto de sentar na mesa para lhe aconselhar, você já começa errando. Por quê? Por que nós não temos na nossa roda
a multidão de conselheiros sábios do Senhor. Nós erramos porque vamos pedir conselhos a quem nós não devemos pedir. Muitas das vezes nós damos ouvido a conselhos de pessoas que estão passando ou passaram por um problema e foram frustradas nesse problema. E as pessoas frustradas em tais problemas vão te aconselhar segundo as frustrações dela. Vamos aqui, uma pessoa que não foi bem sucedida no casamento, apanhou do marido. Essa pessoa serviu o marido, fez tudo pelo marido, e no final das contas ela descobriu que o marido tinha 3, 4, 5, 6 mulheres fora. Aí você chega lá e diz o seguinte para ela: mulher, eu não sei mais o que eu faço com o meu marido. Eu sirvo ele, mas ele está meio estranho. Eu faço tudo por ele, mas um dia desse ele falou alto comigo. Essa pessoa vai dizer o quê? Ela vai falar o seguinte: olha, o meu começou assim. Quando eu descobri que tinham 3 mulheres, tinha 3 mulheres fora. Se eu fosse você, já chutava ele antes que a coisa piore. Olha, ele começou gritando, amanhã ele desce a mão em você, porque o meu foi desse jeito. Aconselha segundo as frustrações dela, ela não aconselha segundo a palavra. Quando diz bem-aventurado é aquele que não se detém no conselho dos ímpios, ele não para no conselho, é porque um ímpio não pode te aconselhar. Eu não estou falando profissionais da área de saúde, veja bem, eu estou falando aquela pessoa que diz o seguinte: ei mulher, eu não aguento mais o meu filho, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais a minha filha, eu não aguento mais o meu pai, eu não aguento mais a minha esposa. Um dia desses, uma pessoa falou o seguinte: pastor, eu vou arrancar tudo o que eu puder do meu marido, porque se eu não arrancar, a pessoa com quem ele casar depois vai arrancar tudo. Eu tenho que garantir o futuro das minhas filhas. Quem falou isso para você? Uma pessoa que me deu um conselho. Que pessoa foi essa? Aí você vai analisar. A pessoa tinha passado o problema semelhante. A pessoa tinha passado o mesmo problema. Qual o conselho que ela deu? Mulher, arranque tudo dele, porque o meu, quando arranjou outra, a família que passou, ele esqueceu. Agora tudo é a outra, tudo é. Você entende que você precisa pedir conselhos a pessoas sábias? Você entende? A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Sabe por quê? Na multidão, na verdade, ali quando diz na multidão dos conselhos, é na multidão dos conselheiros, porque Salomão tinha 2 conselheiros de cada tribo. Salomão tinha 24 conselheiros. Ele tinha 2 das 12 tribos. Então quando alguém vinha, apresentava uma causa difícil a Salomão, a pessoa se retirava, ele se juntava com os conselheiros, e ali eles opinavam, os conselheiros saíam, a pessoa entrava e Salomão falava. A sabedoria que vinha dos conselheiros. Na multidão dos conselheiros a sabedoria. Agora, quem está te dando conselho? Está aqui, ó. Ah, mas é a minha mãe. A sua mãe teme ao Senhor? Ah, mas o seu pai tem temor a Deus? Irmão, está na hora de acordarmos. Por quê? Porque senão nós vamos caminhando para o buraco. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Em que conselho nós temos andado? Opinião não, opinião os outros dão, opinião dá qualquer um. E tem uma coisa: opinião é só uma opinião, não significa que é verdade, é apenas a opinião de alguém. E quando você for dar uma opinião, pergunta antes se pode, se deve, ou veja se alguém pediu. Porque a gente tem mania, não é? Na minha opinião, não é assim que a gente... Porque a gente quer opinar, a gente quer dar o nosso parecer, a gente quer lutar pelo nosso direito. E às vezes dá opinião errada, e a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, passa-se por sábio. Até o tolo, quando se cala, passa-se por sábio.
Às vezes você vai conversar com alguém, aí esse alguém muito sábio, ele só, você falou ali 30 minutos, você falou ali 40 minutos, ele fala uma coisa que resolve a sua vida. Aí você diz, uau, meu Deus, como é bom conversar com essa pessoa. Nós queríamos só sermos ouvidos. Essa pessoa ouviu mais do que falou. Não é a questão de opinião, não ouça opinião, não se detenha em opinião. A opinião, não deixe uma opinião distorcer a sua ideia central, permanente, porque as pessoas olham para você e dizem o seguinte: olha, na minha opinião você não deveria fazer isso, porque toda vez que você faz isso, aí você diz, eita, é mesmo, eu acho que eu não nasci para isso, eu acho que não vai dar certo, eu ia até arriscar, mas eu acho que nem é isso que Deus deu. Você se levou por uma opinião, e essa opinião começa a distorcer a sua imagem real como filho, como servo de Deus, ou a imagem real do seu propósito em Deus. Por quê? Porque andamos segundo a opinião de quem não devemos andar. E sobre o conselho piorou ainda, se for de quem não devemos andar, ouvir. Tem gente que você ouve e pondera. Tem gente que você fecha os ouvidos e só olha para a pessoa por educação e finge que está ouvindo. E tem gente que você ouve e segue. Essa é a importância de um mentor e de um líder na sua vida. Porque se ele está dizendo aqui, bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios, ele está falando que bem-aventurado é o homem que anda no caminho de um conselheiro de Deus. O interessante da Bíblia é que tudo aquilo que ela diz que não é, ela afirma que é também. Como assim, pastor? Se bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos ímpios, bem-aventurado é aquele que se detém no conselho prudente dos sábios. É simples. É bem simples, é só inverter a frase. Mas nós queremos aquilo que é mais fácil, porque é mais fácil fazer o que é errado e sempre vai ser mais difícil fazer o que é certo. Sempre vai ser. Meus irmãos me venderam, meus irmãos me jogaram na cova, meus irmãos me fizeram servir como escravo no Egito. Agora é mais fácil para mim me vingar. E olha que José foi tentado em todo momento a se vingar. A gente pinta a imagem de José, ele bonzinho. José podia perdoar os irmãos, chamar os irmãos e perdoar, mas ele pregou uma peça, como quem diz assim: eu vou até perdoar, mas antes vocês vão sofrer um pouco, vocês vão penar, eu vou dar um susto, vocês vão passar por ladrão, vocês vão passar risco de vida, mas no final das contas, eu vou me revelar e aí eu perdoo. Porque a gente pinta José, né? José é o bonzinho, irmão. José era o caçula. José não trabalhava, não fazia nada. Os irmãos lá arriscados de ser comido por bicho. Olha a desculpa que deu. Nosso irmão foi comido por uma fera. Irmão, era o risco que todos os irmãos de José passavam. Mas José não. José ficava dentro de casa. O seu pai fez uma túnica especial para ele. Irmão, numa família de 7 irmãos, você trabalhando na roça, todos os seus irmãos trabalhando na roça, mas tem um que só anda de Nike, Reebok, Mizuno, Lacoste e mais o que? Meu irmão, é todos os outros irmãos dizendo assim: miserável, nosso pai ama mais ele do que a nós. A gente com a mão cheia de calo, de capinar, de roçar o feijão de corda, a fava, o milho, a mandioca, e o outro só anda de Lacoste, de Dudalina, de Mizuno, Meu irmão, isso desperta uma raiva. Aí José chega lá e diz: ei, Deus me deu um sonho. Ai, Deus não dá. Quem não tem tempo para trabalhar só dorme, por isso que sonha. Deus me deu um sonho. Aí a gente pinta José o anjinho, né, irmão? Deus me deu um sonho. O sol e a lua se dobram. Quem ele está pensando que é? Quer dizer que o nosso pai, a nossa mãe, nós, os irmãos, vamos nos dobrar a ele? Meu irmão, vamos dar um jeito. Vamos acabar com a vida desse infeliz, porque esse negócio está indo longe demais. Aí um diz assim: não vamos matar não, vamos jogar ele na cova. Bonzinho ele, né? Em vez de acabar com o sofrimento logo, é para morrer mais lentamente. Aí vai vender, vende e ele sai como escravo. Quando José encontra a oportunidade de se vingar, ele está curado.
mais ou menos, mas está mais curado. E aí ele prega uma peça e depois ele libera perdão. Amados, nós precisamos entender o seguinte, que pessoas feridas, geralmente elas nos aconselham segundo as suas próprias feridas. Elas não separam, elas não foram treinadas para separar, elas não têm maturidade para separar. Poucas têm maturidade para separar a sua ferida e o momento que está ali conversando. Agora o meu eu ferido fica de lado, eu preciso resolver isso aqui com você. E não dão conselho segundo as suas feridas, mas segundo a sua experiência de superação. E ele continua dizendo que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Ele está falando de frutos, porque é impossível você ser uma pessoa curada em Deus e não frutificar. Porque todo ferido, ele só olha para a sua própria ferida e fica lambendo como um cão. Você já viu que cão gosta, cachorro gosta de ficar lambendo ferida? Pois é, ele fica lambendo ferida como um cão, e essas feridas nunca saram. Já encontrou com aquela pessoa que ela vive falando daquele problema dela que nunca sara, e ela fica lambendo, 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 e aí não consegue dar fruto? Amados, quando nós pararmos de lamber nossas feridas e deixar elas cicatrizar em Deus, e olhar para frente, fincar as nossas raízes no ribeiro, como o Salmo 1 diz, as nossas folhas começam a não murchar. Se as nossas folhas não estão murchas, não tem como não frutificar. Uma árvore com flor murcha, ela está morrendo, e ela não consegue frutificar. Pessoas feridas têm algumas características. Elas têm bloqueios mentais. E um bloqueio mental é um trauma. Tudo que é trauma foi uma ferida, foi um trauma. Bloqueou isso bloqueou ela naquilo ali. E toda vez que ela chegar àquele ponto, ela paralisa, ela fica, parece que estagnada, ela não consegue ter ação, e ela não consegue olhar aquilo que está acontecendo em sua volta. Ela fica sem ação, e sem ação não há frutificação, sem ação não há produtividade. E Deus te criou também para produzir. A gente pensa que nós pensamos que Deus nos criou apenas para contemplação. A contemplação é maravilhoso. É muito bom você trancar-se no quarto e pode gritar, tá? Grite à vontade quando você tranca. Por isso que a palavra do Senhor diz: se tranca a porta do seu quarto atrás de ti, vai em secreto, e ali você ora em secreto teu pai te recompensa. Ou seja, tranca a porta do quarto e grita à vontade, porque aí ninguém escuta você gritar. O quarto está trancado. Grita com Deus, esperneia com Ele, fala com Ele. Mas isso é uma parte. Existe a segunda parte. A segunda parte é quando Ele deu talentos segundo a nossa própria capacidade. E quando Ele vier cobrar os talentos, Ele vai vir cobrar segundo a nossa própria capacidade. Porque diz que a Ele, a um deu 5, a um deu 2 e a um deu 1. São 8 talentos. Eu não sei até hoje porque o título é Parábola dos 10 talentos. E são 8 talentos. Você pode somar, mas tem lá, são 8 talentos e tem os 10 talentos. Algumas Bíblias já corrigiram, porque os títulos não são originais, foram introduzidos depois. Bom, então são 8 talentos. E Ele, quando veio cobrar, Ele cobrou 5 talentos de quem tinha capacidade de multiplicar 5 talentos. Ele cobrou a multiplicação dos talentos daquele ao qual Ele deu 2 talentos, porque aquele que Ele deu 2 talentos tinha capacidade de multiplicar os 2 talentos. E Ele cobrou do que deu 1 talento, porque aquele ao qual Ele deu 1 talento tinha a capacidade de multiplicar o 1 talento. Só que aquele que recebeu 1 talento enterrou o talento. E quando Ele enterra o talento, Ele dá um monte de desculpas. O Senhor colhe onde não planta, eu sei que o Senhor é terrível. E Ele disse: você sabe que eu era assim, que eu sou assim? Por que você não aplicou o que eu te dei? Agora eu fico pensando, esse homem não roubou o talento, esse homem não mentiu para ele,
Ele pegou o talento e devolveu. Esse homem não inventou histórias. Esse homem não usurpou, não logrou, não enganou. Ele pegou o talento e devolveu. Diz: está aqui o talento que o Senhor me deu. Muito obrigado, tá? É do Senhor. Então se é do Senhor, toma o que é teu. Aí ele pega e diz assim: ó, servo mau e fiel, vai para as cadeias exteriores, onde há pranto e ranger de dente. Só porque ele não multiplicou, ele devolveu intacto, mas por não multiplicar, foi para prefiguração do inferno, que é onde há prantos e ranger de dentes. Amados, é muito sério quando a palavra do Senhor diz para nós: tudo quanto fizer será próspero. Frutifique, frutifique. Só que não há frutificação sadia se eu tiver lambendo minhas feridas. Não tem. Outra característica de pessoas que são feridas e por isso não frutificam, é porque tem uma séria tendência em ser imediatista. Então, quando descobrem a sua ideia central permanente, quando descobrem o seu desígnio em Deus, sabe o que elas fazem? Amanhã já quer que se concretize. Por quê? Afinal de contas, te rejeitaram quando você era pequeno. Então eu estou esperando essa chance há 15 anos. Pastor, há 20 anos que eu espero a hora da vitória. Porque o meu pai me rejeitou, porque minha mãe disse que eu não ia ser nada, porque de todos os meus irmãos que são doutores, PhD, mestre e não sei mais o que, aí eu fui o único que consegui terminar o ensino médio, que até o terceiro ano, é isso? Ensino médio, fui o único, entrei, fiz o Enem, não passei, mas agora abriu uma oportunidade, eu vou ganhar esse ano uns 5 milhões de reais e vou esfregar na cara dele. Ele vai entrar pelo cano, porque é imediatista. Deus até pode ter revelado para ele que ele vai entrar num negócio de 5 milhões de reais, mas Deus revelou hoje, ele quer amanhã. Ei, Jesus descobriu o seu desígnio, ficou 30 anos para cumprir o ministério de 3 anos. Paulo, quando teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco, foram 10 anos para ele começar a fazer a executar o ministério que impactou todo o mundo oriental. João Batista ficou 18 anos no deserto para começar um ministério de 1 ano e 6 meses. Só durou isso o ministério de João Batista. Ficou 18 anos oculto no deserto. Nós ouvimos uma palavra de Deus, aí amanhã já queremos explodir para o mundo inteiro ver. Nós ouvimos uma palavra de Deus, aí amanhã a gente chega: chefe, sinto muito dizer, mas Deus me disse que essa empresa, a qual eu sou assessor, auxiliar do office boy, vai ser minha, porque eu vou comprar ela do senhor. Se preparem, a semana que vem eu vim fazer a proposta. Aí o chefe vai dizer: quem é você? Eu não sabia nem que você trabalhava aqui. Irmãos, não é assim. Tudo tem um tempo. Mas como eu sou ferido, Deus mostrou, e eu encontro nisso a primeira oportunidade de mostrar que Deus é comigo. E aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a pisar nas pessoas que antes eram contra mim. Eu começo a dar um jeito de falar: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai se arrepender. É ou não é, irmão? Esse é o Espírito. E um monte de crente cantando na época: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar na plateia. E você o quê? No palco. Estou por cima eu estou na plateia. Você está na plateia, eu estou no palco. Estou por cima. Não
Não é, esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é: quem te viu passar na prova e não te ajudou, é porque naquele momento você tinha que passar na prova sozinho, você e ele, para que o nome do Senhor fosse glorificado, em nome de Jesus. Esse é o Espírito de Cristo, e você perdoa. Amém? Glória a Deus, aleluias. Você perdoa. Irmão, eu já vi gente sair de casa com cesta básica 3, 4 dias para levar na casa de irmão, e surgir tudo no meio do caminho, um monte de emergência, a pessoa esquece, volta para casa e a cesta no porta-mala. Eu vou falar aqui, vou abrir o confessionário. Já aconteceu comigo. Eu andar 7 dias, 8 dias com a cesta básica na mala do carro. Falei assim: meu Deus, esse feijão vai crescer aqui. Tem que entregar isso na casa de fulano de tal. Esse arroz aqui já está brotando aqui, já está virando broto. Meu Deus, daqui a pouco. E aí eu orando, dizendo: Deus, essa pessoa está precisando, eu não consigo. Eu vou lá, a pessoa não está, eu esqueço. Acontece uma coisa e não. Deus, calma. Não é do jeito que você quer. Eu estou lapidando. E às vezes Deus está lapidando a pessoa, exercendo fé, fazendo com que a pessoa tenha mais fé. Uma vez chegamos na casa de uma pessoa, faz que uns 8 dias, 9 dias. Nem isso, faz menos. Faz uns 8 dias. E a pessoa não tinha o que comer. Ela não tinha nem dinheiro para comprar. Aí eu falei assim: pronto, juntou a fome com a vontade de comer, porque ela não tinha dinheiro para comprar. Eu não tinha dinheiro para comer, e eu não tinha dinheiro para comprar também ali. E eu e a pastora Denise lá, aí começamos a orar na casa dela. E eu saí de lá dizendo o seguinte: Senhor, eu queria ter uns 20 reais para deixar para essa pessoa, uns 30. Ou sempre eu tenho uns quilos de arroz ou feijão, macarrão no carro, que a gente dá para alguém. Mas, amém, eu creio que a sua oração faz milagres. E a pessoa hoje disse o seguinte: pastor, eu vou dar testemunho do que aconteceu depois da oração que vocês fizeram, o senhor e a pastora, aquele dia lá em casa. Desde aquele dia é bênção em cima de bênção. Amados, não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer, é do jeito que Deus faz. A pessoa falou para mim hoje isso. Aí eu falei: para outra semana, né? Porque para domingo já tem. É bênção, é glória. Amados, quando Jefté foi expulso da sua casa, os seus irmãos disseram: você não tem parte na herança do nosso pai, porque você não é filho do nosso pai com a nossa mãe. Isso está no livro de Juízes, capítulo 11. Depois você lê quando chegar em casa. Você, Jefté, é filho de uma prostituta. Vai embora, nós te expulsamos. O pai de Jefté não fez nada. A cidade soube. Jefté foi embora. Se juntou com quem? Foi embora ferido, magoado. Seus irmãos humilharam Jefté, cresceram juntos, mas por causa de dinheiro: você não tem parte na nossa herança, vai embora, porque és filho de uma prostituta, sai daqui, Jefté. Jefté se juntou com homens iguais a ele. A Bíblia diz: homens amargurados de espírito, homens aventureiros, homens que saqueavam vilas. Era um lambendo o outro. Aí quando os amonitas atacaram Gileade, a cidade de Gileade, de Israel, atacaram, e os anciões da cidade viram que não davam conta de combater aquele exército dos filhos de Amon, foram correndo para Jefté, dizendo: Jefté, nos socorre, precisamos combater os filhos de Amon. Aí Jefté: eu até volto, mas tem que ser assim, 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 assim. Eu vou ser o líder e todo mundo tem que submeter a mim. Olha, uma pessoa ferida, quando tem uma oportunidade de liderar ou de estar à frente, ela impõe as suas condições como o modo de vingança. Aí depois que eles aceitaram tudo, Jefté faz um voto:
Porque ele disse: agora o Senhor tem que me ajudar, porque eu vou voltar, eu não posso ser humilhado a segunda vez. Eu já fui humilhado ao sair, e se eu voltar para a cidade e perder essa batalha, eu vou ser humilhado a segunda vez. Uma pessoa que é ferida e que quer dar resultado a todo custo, mas não quer curar as suas feridas antes de dar resultado, que não mergulhou suas raízes nas águas, porque são águas que curam, as águas são a prefiguração, a simbologia da palavra de Deus, ela cai no pragmatismo, ela faz qualquer coisa para concluir seus objetivos. Ele disse: Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor, o que sair da minha casa primeiro, eu entrego ao Senhor. E Jefté foi para a guerra, ganhou a guerra. Quando voltou da guerra, quem recebe Jefté na porta? O que sai da sua casa. Muita gente diz assim: pastor, Jefté, quando fez esse voto de sacrificar ao Senhor o que saísse primeiro da sua casa, ele estava pensando na sogra. Porque tanta maldade dos teólogos piadistas, mas sai a filha de Jefté, e quando sai a filha, ele cai em prantos, ele chora. E aí uma série de implicações teológicas que a gente pode até conversar, e que aqui levaria 1 hora para que a gente pudesse entender se Jefté matou, sacrificou a filha ou não. O que é mais provável que isso não tenha acontecido, porque Deus jamais aceitaria sacrifício humano, nunca aceitou. Amém? E existem outras implicações, mas é só para que a gente possa entender. Quando nós não somos feridos, quando nós não somos curados e somos feridos, os traumas que estão sobre nós, aonde nós chegamos, ao ponto que nós chegamos. Mas quando a gente começa a mergulhar, a Bíblia diz, ele não só não se detém no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de noite e de dia. É como árvore plantada junto aos ribeiros. Por quê? Porque em Jeremias capítulo 17 diz a mesma coisa. Por quê? Porque ela mergulha no mais profundo do solo, e encontra ali águas que curam, águas que saram. Interessante que tem uma música do Diante do Trono que diz: há um bálsamo em Gileade. Não tem? É lá? Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Mas o bálsamo que corria em Gileade não curou Jefté. O bálsamo que corria em Gileade não foi capaz de trazer vida, saúde ao espírito de Jefté. Essa é uma noite de desbloqueio. Essa é uma noite para que você venha romper. Quando você lê esse salmo, você diz assim: em tudo que fizer, terá êxito. Só que para ter êxito, finalizando aqui, antes tem que haver êxodo. Moisés teve êxito em tirar o povo do Egito, mas ele teve que passar pelo êxodo no deserto. Nós temos que tirar da nossa vida algumas coisas que não pertencem a Deus, para que venhamos a ter êxito. Tem que haver êxodo. Você começa a retirar, porque uma coisa é você sair do Egito, outra coisa é o Egito sair de dentro de você. Não basta você sair de um lugar se você carregar aquele lugar com você. Saia e deixa aquilo ali. A mulher de Ló saiu de Sodoma e Gomorra, mas quando saiu, ela olhou para trás dizendo: minha vida ficou lá, tudo que eu tenho. Porque Ló entrou lá milionário, Ló entrou lá rico. Saiu, me perdoe aqui o vocabulário, só com o fundo das calças e 2 filhas que embebedaram a ele e tiveram relações sexuais com ele, com o próprio pai. Abraão
entrou no deserto, pobre, sem nada, porque ele falou: Ló, escolhe. Ló escolheu, disse: esse lugar é um lugar maravilhoso, é para cá que eu vou entrar. Entrou um lugar, era um oásis, e saiu pobre. Abraão entrou pobre e saiu milionário. Sabe o que isso significa? É que muito mais do que o lugar é você. Por isso que a palavra do Senhor diz: sê tu uma bênção. Aonde você estiver, em tudo que você colocar a mão, prosperará. Porque não está no lugar, está em você. Você é a maior bênção de Deus nessa terra. Aplauda o Senhor. Se coloque de pé. Aleluias. 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 É com você. A bênção do Senhor está sobre você. O êxito está sobre você. Mas tem que haver êxodo. E agora, nesse momento de reflexão, antes que venhamos a fazer a oferta, eu gostaria que você se concentrasse nisso. Preste atenção, é sério, muito sério. Eu não sei quem te feriu, quem te deixou, quem te marcou de maneira errônea, porque existem marcas que são para o bem. Eu não sei se você não tem conseguido alcançar algum sonho e que você deseja tanto, mas às vezes se frustra. Por que se frustra? Porque parece que está chegando perto e aquilo some. Nesse momento você vai analisar todos esses bloqueios, e mediante essa análise você vai analisar também tudo aquilo que não agrada a Deus. E você sabe, não precisa de profeta, não precisa. Olha, eu vou dizer uma coisa: não precisa nem você abrir a Bíblia agora para saber tudo aquilo que não agrada a Deus, porque você sabe, o Espírito Santo mora em você, e Ele diz aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus na sua vida, aquilo que pertence a Deus e aquilo que entristece a Deus na sua vida. E a terceira coisa, que é o passo de coragem, porque não basta reconhecer, tem que ter coragem para dizer: Senhor, retira de mim. Porque às vezes existem algumas coisas que nós nos apegamos tanto, nós abraçamos tanto, que vira de estimação. O Senhor mexe em tudo na minha vida, mas não mexe nisso. Mexe em tudo, mas nisso aqui o Senhor não mexe. Isso aqui é meu, já está comigo há 8, 9, 10 anos. Eu não consigo viver sem esse pecado, sem esse problema, sem essa atitude. Eu sou assim, eu nasci assim, o Senhor me criou assim, o Senhor compreende. Não. Tenha coragem e comece a pedir. Faça essas análises. Aleluia. Senhor, nós te adoramos, ó Pai. Nesse momento, comece a fazer isso e peça ao Senhor, enquanto nós louvamos essa canção. Peça a Ele para te libertar, que haja êxodo. Lance essas coisas para morrer no deserto, para que você possa entrar na terra prometida. Lance essas cargas fora. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem
Sem tua presença eu morro. Sem sua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos seus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Senhor, da vida do seu povo, ó Pai, que haja, ó Senhor Deus, êxodo para haver êxito. Êxodo das picuinhas, da amargura, êxodo ó Senhor Deus, da falta de perdão, êxodo, ó Senhor Deus, de tudo aquilo que não te agrada. Cura-nos, ó Senhor Deus, cura-nos, ó Pai. Oh, cura-me, sara-me, lança uma palavra de amor. Sim, Senhor, cura-nos, manifesta a sua glória. Queremos ser curados, ó Deus. Quantas vezes somos curados, ó Pai, do nosso físico, mas nosso espírito ainda é retrancoso, rancoroso, amargurado. A cura não está numa garrafa de cerveja, nem numa garrafa de uísque, não está em noitadas. Isso é alegria. Alegria não é felicidade. E a Bíblia não diz que é alegre o homem, porque a alegria é passageira. Quando passa o efeito dos alteradores de consciência, a tristeza volta. Mas Deus não tem para você uma alegria, Deus tem felicidade. Bem-aventurado, feliz, feliz, feliz. Não confunda alegria com felicidade. A alegria está em coisas passageiras, mas a felicidade está no reino de Deus. Oh, Senhor, eu te peço, nos cura, faz tudo novo. Diga assim: nessa noite, Jesus Cristo está curando o meu ser. Preste atenção, Ele disse que derramaria vinho novo, se o odre fosse novo. Existe um vinho novo que precisa ser derramado, mas o odre tem que ser novo. O odre não pode ser ressecado, velho, cheio de picuinha, cheio de murmuração, cheio de desgosto, cheio de... Não, o odre tem que ser novo, e virar um vinho novo, alegria sobre a sua vida, a felicidade plena. O vinho era o motivo de felicidade. Mas o apóstolo Paulo diz: ei, agora vocês não precisam se embriagar com o vinho igual a contenda, mas encher